Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre os ciclos biogeoquímicos. Para que a gente possa entender sobre os ciclos biogeoquímicos, devemos relembrar, um pouco sobre os agentes decompositores das cadeias e das teias alimentares que nós estudamos anteriormente. O trabalho desses ciclos biogeoquímicos só é possível graças à atividade dos decompositores. Por quê? Porque os ciclos biogeoquímicos é a devolução dos elementos químicos que constituem os corpos dos seres vivos para o meio ambiente. E esses elementos químicos, ao serem devolvidos, eles vão ser reutilizados por outros seres vivos. Se nós analisarmos bem, a palavra biogeoquímicos, bio significa vida, geo significa terra e químicos são dos elementos químicos, Por isso que é o nome, são ciclos biogeoquímicos, ou seja, são elementos químicos que interagem com o meio ambiente e com os seres vivos. E é isso, gente. Agora eu vou deixar aqui para vocês 3 vídeos, um falando sobre o ciclo da água, que é o principal ciclo do planeta Terra. Deixar outro falando sobre a importância da água para as nossas vidas, para todos os seres vivos do planeta. Vou deixar também sobre o ciclo do carbono, outro sobre o ciclo do nitrogênio, para a gente finalizar o capítulo, e também uma atividadezinha lá no final do vídeo. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida, e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem. Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver.
carbono faz um ciclo através dos oceanos, da atmosfera e do interior da Terra, onde se aloja a maior parte dele. É um ciclo geológico bastante lento. O gás carbônico que está na atmosfera, ao encontrar-se com a água, gera ácido carbônico, que reage com elementos da crosta terrestre, formando carbonatos. Os processos de erosão, como a chuva, levam estes carbonatos para o fundo do mar. Ao longo de milhares de anos, estes sedimentos se transformam em rochas. O ciclo continua quando essas rochas chegam ao manto da Terra e ficam sujeitas a grandes pressões e temperaturas, derretendo e liberando gás carbônico novamente através de atividades vulcânicas. O ciclo biológico do carbono é mais rápido que o geológico. As plantas absorvem o gás carbônico no processo de fotossíntese, produzindo oxigênio e hidratos de carbono. Plantas e animais se utilizam dessa energia contida nos hidratos e emitem gás carbônico, de forma muito parecida com aquela que acontece num motor a combustão. Assim, através da respiração, devolvemos o CO2 para a atmosfera mais uma vez. Através dos processos industriais, transportes e usinas energéticas, o homem passou a retirar o carbono da Terra cada vez mais e num ritmo superior ao lento ciclo geológico. As atividades humanas começaram a destruir aquele equilíbrio do ciclo. Hoje, a concentração de gás carbônico é a mais elevada dos últimos 650 mil anos, gerando um efeito estufa muito superior àquele benéfico ao ser humano. O nitrogênio gasoso é a substância mais abundante da atmosfera terrestre, com cerca de 78% do total. Ele é muito importante para a vida, principalmente por estar presente no seu DNA. Mas você já parou para pensar no trajeto que ele percorreu para estar aí, no seu material genético hoje? Bom, agora você vai aprender o ciclo do nitrogênio. A princípio, o gás nitrogênio, N2, não pode ser consumido por plantas e animais, apenas por algumas bactérias, como é o caso dos rizóbios. Os rizóbios vivem nas raízes de plantas leguminosas e realizam a fixação de N2 para NH3, amônia, deixando um átomo de nitrogênio com a planta. A amônia utilizada pelos rizóbios é liberada no solo, onde outras bactérias realizam o processo de nitrificação, transformando a amônia em nitrito e em seguida o nitrito em nitrato. O nitrato do solo pode ser consumido pelas raízes das plantas, num processo conhecido como assimilação. Estando na planta, o nitrogênio pode circular por toda a cadeia alimentar, abastecendo os seres vivos. Ao final do ciclo, o nitrato que não é absorvido pelas plantas é convertido novamente em gás nitrogênio para a atmosfera, também por ação de bactérias. Já aquele nitrogênio que fica com os seres humanos, plantas e animais é liberado para o solo em forma de amônia, por meio das nossas excreções e da nossa decomposição quando morremos. Tudo pronto para recomeçar esse ciclo.